Olá, pessoal. Hoje nós vamos estudar o verbo e sua estrutura. O verbo é formado por dois elementos básicos, radical e terminações. Radical é o elemento que contém o significado do verbo. É a base, a raiz do verbo, né, que vem acompanhado das terminações ar, ir, que são primeira, segunda e terceira conjugação verbal, respectivamente. Se eu tirar essa terminação, eu tenho o radical. No caso do verbo estudar, o radical fica estude. Do verbo escrever, radical escreve. Verbo dividir, radical divide. Então, as terminações são compostas de vogal temática e de desinências. E essas desinências, elas indicam qual é o modo, qual é o tempo em que o verbo está conjugado e a pessoa. Vejamos aqui um exemplo do verbo conversar. Eu fiz ele bem colorido para que vocês consigam visualizar bem, né? Olha o radical, converse, em verde. Radical informa o sentido básico do verbo. O A é a vogal temática que vem na sequência do radical, que indica a terminação, né? Então, ela vai me indicar se o verbo pertence à primeira, segunda ou terceira conjugação. Se for primeira conjugação, o verbo vai terminar em ar. Então, eu já sei que a forma nominal desse verbo é conversar. Se for outro verbo que tem a vogal temática E, é porque ele pertence à segunda conjugação. Se for um verbo que tem a vogal temática I, é porque ele pertence à terceira conjugação, que vai terminar em ir. Então, a primeira conjugação termina em ar, a segunda em ir, a segunda em ir. Quem vai informar isso para mim é a vogal temática. E o R é a desinência. E essa desinência, ela me informa qual é o modo, se o verbo está no modo indicativo, subjuntivo, imperativo, ou mesmo se ele está nas suas formas nominais, que é o infinitivo, o gerúndio, o particípio. A desinência também me informa o número, se está no singular ou no plural. E informa o tempo em que esse verbo está conjugado, se está no presente, no passado, no futuro, e a pessoa, se é primeira, segunda ou terceira pessoa, do singular ou do plural. Terminação é tudo que sobra depois do radical. Neste caso aqui, vamos observar o verbo estudávamos. No verbo estudávamos, o radical já está isolado, né? Vejam que eu coloquei aqui uma cor separando o radical dos demais. Então, estude é o radical que está em negrito. A vogal temática, A, ela me indica que eu tenho aí um verbo da primeira conjugação. A desinência modo temporal, vá, estudava, se eu interrompesse aqui, né? Estudava já está indicando que esse verbo está conjugado no pretérito, mas essa terminação vá é do pretérito imperfeito, do modo indicativo. Por que eu vou saber que é o pretérito imperfeito? Porque no perfeito ficaria eu estudei, e no imperfeito eu estudava. Mas eu tenho mais uma terminação, que é o moço. Então, o moço está me indicando o número e a pessoa, né, na qual o verbo está conjugado. Então, ele está indicando que não é a primeira pessoa do singular, e sim a primeira pessoa do plural. Nós estudávamos. Então, eu tenho radical, vogal temática, eu tenho a desinência de modo, né, que eu estou aqui, eu já observo que trata-se do modo indicativo, do pretérito imperfeito, e o mos que está indicando que é a primeira pessoa, nós, do plural. Estudávamos, nós estudávamos. Os verbos, eles podem ser regulares ou irregulares. Mas tanto o verbo regular quanto o verbo irregular, eles são divididos em três grandes grupos que são chamados de conjugações. Então, a primeira conjugação, os verbos terminam em ar. Amar, estudar, passear, dar, almoçar, brincar, olhar, são verbos de primeira conjugação. Na segunda conjugação, os verbos terminam em er e or.
como, por exemplo, esconder, aprender, amanhecer, oferecer, mexer, escrever, opor, repor e assim por diante. Verbo por. Na terceira conjugação, os verbos terminam em ir. Partir, assistir, descobrir, sentir, decidir, vir, ir. São verbos da terceira conjugação. Os verbos regulares são os verbos que mantêm o mesmo padrão de flexão. Eles não vão mudar, né? Principalmente nas terminações. As terminações dos verbos regulares, elas são sempre iguais, só muda o radical. O radical vai trocando o radical de um verbo para o outro e as terminações elas permanecem. Então é muito fácil perceber qual é o verbo regular. Vejam que na primeira conjugação, os verbos amar e cantar. Eu vou conjugá-los na primeira pessoa, do presente, do pretérito e do futuro do indicativo. Então eu coloco eu amo, eu amei, eu amarei. Vejam o radical, amo. No caso do presente do indicativo, não tem vogal temática, eu só tenho a desinência, o, que já indica que é a primeira pessoa do singular. Eu amo, que está no presente. Né? Essa desinência já mostra. A desinência já está mostrando que a pessoa aqui é o eu. Eu canto. Olha aqui a desinência mostrando que é o eu. Um outro verbo, se eu colocar aqui, eu estudo. Então, no verbo regular, a desinência, ela não vai mudar. No pretérito, eu amei, eu cantei, eu estudei. Então, vejam que o verbo estudar também é um verbo regular, né? Porque ele manteve o final. O radical, só que troca. No futuro, eu amarei, eu cantarei. Vejam que no futuro a vogal temática entra, né? Ela compõe o verbo para mostrar qual é a conjugação dele e urei compõe. Isso vai acontecer em todas as conjugações dos verbos regulares, né? Se eu fizer essa conjugação no pretérito mais que perfeito, no futuro do pretérito e assim por diante, nós perceberemos que as terminações são as mesmas, nós só trocamos o radical. Na segunda conjugação, os verbos terminados em er. Eu corro, né, do verbo correr. Eu escrevo, do verbo escrever. Vejam que o o é uma desinência que mostra qual é a pessoa e qual é o tempo, né? Presente, a primeira pessoa. Quando vai para o pretérito, na segunda conjugação, o ei é trocado pelo i. Então, eu corro, eu corri. E no futuro, correrei. Vejam a vogal temática e, indicando tratar-se de um verbo da segunda conjugação, iurei, ele permanece. Né? Então, nos verbos regulares, troca-se o radical de um verbo para o outro, as terminações permanecem. E o radical, ele também não vai sofrer alteração, né? No caso do verbo amar, sempre o radical vai ser esse. Do verbo cantar, sempre o radical cante. Do verbo correr, sempre o radical corre. Do verbo escrever, sempre o radical escreve. Então, os radicais também não sofrem alterações. Na terceira conjugação, um exemplo do verbo partir e dividir. Eu parto, eu divido. O desinência, modo temporal, que me indica que é a primeira pessoa e está conjugada no presente do indicativo. No pretérito perfeito, eu parti, eu dividi, vai terminar como na segunda conjugação, trocando pelo i. No futuro do presente, entra a vogal temática i, que indica que é a terceira conjugação e a terminação rei. Então, é muito fácil. Né? Conjugação verbal é prestar atenção nessa relação lógica entre o radical, a vogal temática e as desinências. Ok?
Um exemplo de conjugação de verbo regular para vocês, do verbo acordar. O verbo acordar, no gerúndio, ele ganha, né, a forma nominal de acordando, acrescenta o NDO. No particípio, acordado, né, que aí é o ado. No infinitivo, acordar, né, que termina em ar, porque é um verbo da primeira conjugação. Para conjugar o verbo acordar, eu tenho que prestar atenção nesse tipo de conjugação de um verbo regular. Eu acordo, tu acordas, ele acorda. Nós acordamos, vós acordais, eles acordam. No pretérito imperfeito do modo indicativo, eu acordava, tu acordavas, ele acordava. Nós acordávamos, vós acordáveis, eles acordavam. No pretérito perfeito, eu acordei, tu acordaste, ele acordou. Nós acordamos, vós acordastes, eles acordaram. Se eu trocar este radical do verbo acordar, que seria acorde, por um radical de um outro verbo regular, por exemplo, do verbo estudar, então ficaria eu estudo, tu estudas, ele estuda. Nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Vejam que a terminação não muda, muda somente o radical. Joga ele aqui no pretérito imperfeito. Eu estudava, tu estudavas, ele estudava. Nós estudávamos, vós estudáveis, eles estudavam. No pretérito perfeito, eu estudei, tu estudaste, ele estudou. Nós estudamos, vós estudastes, eles estudaram. Então, o verbo regular, eu só troco o radical, professora, e eu já tenho a conjugação? Sim, por isso que ele chama regular. Né? As terminações, elas não mudam. Você pode trocar o radical para conjugar. Assim fica mais fácil. No caso do modo subjuntivo, do verbo acordar, que eu acorde, que tu acordes, que ele acorde, que nós acordemos, que vós acordeis, que eles acordem, no presente do subjuntivo. No pretérito imperfeito do subjuntivo, se eu acordasse, se tu acordasses, se ele acordasse, se nós acordássemos, se vós acordasseis, se eles acordassem. E no futuro do subjuntivo, quando eu acordar, quando tu acordares, quando ele acordar, quando nós acordarmos, quando vós acordardes, quando eles acordarem. Vejam que o subjuntivo só tem 3 tipos de conjugação, né? Presente, pretérito imperfeito e futuro. Vamos substituir este radical do acorde por um outro radical de verbo regular. Vamos tomar como exemplo o verbo estudar novamente, né? Então, em vez de eu acorde, o que eu terei aqui? Só vai manter o E. Que eu estude, que tu estudes, que ele estude, que nós estudemos, que vós estudeis, que eles estudem. Vejam que nós trocaríamos somente o radical. Então, no modo subjuntivo, as terminações, elas não mudam, né? Se eu estudasse, se tu estudasses, se ele estudasse, se nós estudássemos, se vós estudasseis, se eles estudassem. É ficar atento a essas terminações. Os verbos regulares são os verbos mais fáceis. Acontece também no imperativo. Acorda tu, acorde você, acordemos nós, acordai vós, acordem vocês. O modo imperativo é aquele modo que exprime a ideia de uma ordem, né, de um conselho. Então, no modo imperativo, não há a presença da primeira pessoa do singular. Ele já começa na segunda pessoa do singular. Então, acorda tu, estuda tu, ama tu, acorde você, estude você, ame você,
acordemos nós, estudemos nós, amemos nós. Acordai vós, estudai vós, amai vós, acordem vocês, estudem vocês, amem vocês. É a mesma relação que nós fazemos. Muda o radical e as terminações continuam. Isto vai acontecer para a conjugação do imperativo negativo também e no infinitivo, né? Por acordar eu, por estudar eu, por amar eu. Por acordares, por estudares, por amares, por acordar ele, por acordarmos nós, por estudarmos nós, por amarmos nós, por acordardes vós, por amardes vós, por estudardes vós, por acordarem eles, por amarem eles, por estudarem eles. Então, a conjugação do verbo regular é aquela em que o radical, vejam, não sofre transformação, acorde permaneceu até o fim, todas as conjugações. As terminações são sempre as mesmas e eu posso substituir o radical pelo radical de um outro verbo regular, porque as terminações não se modificarão. Os verbos irregulares já sofrem alteração, eles são diferentes, né? Os irregulares, como o nome já está dizendo, são aqueles que não seguem o padrão de flexão dos verbos regulares, pois ao serem conjugados, eles sofrem mudanças no radical ou na terminação. Vejamos esses verbos da primeira conjugação, estar e dar. Se fosse o verbo regular, na primeira conjugação seria somente o. Mas aqui não, aqui nós temos ou, né? Estou, dou. Eu estou, eu dou. No pretérito, eu estive, eu dei. Veja, essa terminação já muda. Ela não se repete na seguinte. Aqui entra a vogal temática, aqui só entra a desinência. No futuro, estarei, darei. No futuro, há uma sequência, mas aqui não. Então, se já houve uma mudança, o verbo é irregular. No caso da segunda conjugação, aqui como exemplo do verbo caber e do verbo ver, são dois verbos que causam muitas dúvidas na conjugação. Eu vejo, eu vi, eu verei. Eu vejo, olha aqui o radical do verbo ver. Entrou uma letra J, mudou o radical, né? Olha o radical do verbo caber, deveria ser cabe, mas virou caibo, entrou uma letra a mais. Isso já faz dele, por natureza, um verbo irregular. Você nem precisa conjugar os outros para saber, já no começo já dá para ver. Eu vi, eu coube. Vejam as terminações como são diferentes no pretérito. Eu verei, eu caberei. Só no futuro do presente que as terminações se mantêm. No pretérito perfeito e no presente há mudanças significativas. No caso dos verbos ver e caber, mudam inclusive o radical. Então, os verbos irregulares, eles não têm padrão, né? Nós temos que ficar atentos à conjugação dele. É o mesmo caso do verbo ouvir e sair. O verbo ouvir deveria ter como radical ouve. Olha como ele fica na primeira pessoa. Eu ouço. Entra um C cedilhado, né? O verbo sair deveria ser um radical sai, né? Esse fica, eu saio. Mas eu ouvi, eu saí, né? Eu ouvirei, eu sairei. Então, vejam só, nós não temos aqui uma repetição desses verbos, né? Eles não vão manter um padrão, eles não mantêm uma forma. Mesmo porque aqui, no caso do eu ouvir, eu sair, o sair, ele já tem um som mais forte, ele tem o que nós chamamos de uma tonicidade, né? Essa tonicidade, essa extensão sonora do i, sair, né? Faz dele um hiato.
Vamos a alguns exemplos de verbos aqui que eu quero mostrar para vocês, que são muitos utilizados cotidianamente, mas que causam muitas dúvidas na escrita. O verbo caber é um verbo, né? Então, eu caibo. Veja que nessa conjugação muda completamente entre esse, no presente do indicativo, eu caibo, tu cabes, ele cabe, nós cabemos, vós cabeis, eles cabem. Eu cabia, tu cabias, ele cabia, nós cabíamos, vós cabieis, eles cabiam, aqui no pretérito imperfeito. E no perfeito, eu coube, tu coubeste, ele coube. Nós coubemos, vós coubestes, eles couberam. Vejam só esses asteriscos indicando para vocês como houve alteração na forma do verbo. No primeiro caso, o verbo caber, o radical cabe. Aqui entrou cai, né? Esse cai já muda completamente o radical dele, já faz dele diferente. Olha aqui o radical cou. Então, na primeira pessoa do presente, cai. Na primeira pessoa do pretérito, cou. Isso é um verbo irregular, né? E se você observar as demais conjugações, vai ocorrer a mesma coisa, né? No subjuntivo, que eu caiba, se eu coubesse, quando eu couber, e aí não é quando eu caber, né? As pessoas confundem muito, porque no futuro, geralmente, eles assumem a forma do infinitivo, mas não é caber, é couber. Então, muita atenção com o verbo caber, leiam atentamente essas conjugações e procurem memorizar, porque a conjugação é como a matemática. A tabuada você não tem que saber, não tem que decorar para saber aplicar. Mesma coisa a conjugação verbal. Outro verbo que causa muita dúvida, o verbo por. Este verbo dá um trabalhão danado. Normalmente as pessoas acabam substituindo por um sinônimo, né? Então, o verbo pôr no presente do indicativo, olha como ele muda. Eu ponho, tu pões, ele põe, nós pomos, vós pondes, eles põem. No pretérito imperfeito, eu punha, tu punhas, ele punha, nós punhamos, vós punheis, eles punham. No pretérito perfeito, eu pus, tu puseste, ele pôs. Nós pusemos, vós pusestes, eles puseram. Vejam como é uma conjugação que nós não aplicamos e gera dúvida na hora de escrever, né? E muita atenção com a acentuação, porque a acentuação muda completamente o sentido, né? O modo do verbo. Então, olha aqui no modo subjuntivo, que eu ponha, né? Que tu ponhas, que ele ponha. Olha, muda completamente o radical, né? Mesmo, e a terminação. Olha aqui, se eu pusesse, se tu pusesses, se ele pusesse, se nós puséssemos, se vós pusesseis, se eles pusessem. Vejam o radical. Aqui já é pu. Então, é uma mudança total. Quando eu puser, não é quando eu pôr. Né? Novamente, mas o infinitivo dele é pôr, e sempre no subjuntivo, né, ele costuma aparecer aqui o infinitivo. Não nos verbos irregulares. Então, há essa diferença. É bom que nós fiquemos bastante atentos a isso. Outro verbo que causa bastante confusão e gera dúvida por ser irregular é o verbo vir. Né? Então, o verbo no presente no indicativo, eu venho. No imperfeito, eu vinha. No perfeito, eu vim. Né? Então, ficar esperto no futuro, eu virei. Então, veja, venho, vinha, já mudou o radical, né? E aqui a terminação, né, do pretérito vim, olha o futuro, virei, né? Então, há uma mudança, ele não repete essa fórmula. Agora, a mudança, assim, bastante significativa vai acontecer
no modo subjuntivo e no modo imperativo. No subjuntivo, que eu venha, né? Depois, se eu viesse, no pretérito, quando eu vier, não é quando eu vir. Então, muito cuidado, que eu vir é a forma infinitiva, o futuro do subjuntivo é vier. Agora, eu quero que vocês prestem atenção aqui, no modo imperativo desse verbo. Eu já disse a vocês que o imperativo é aquele verbo que sugere um comando, uma ordem, um convite. No caso do verbo vir, o imperativo só conjuga a partir da segunda pessoa. Então, vem tu, venha você. Né? O tu é a pessoa com quem se fala, você é de quem se fala. Então, vem tu, venha você. Não venhas tu, não venha você. Né? E no infinitivo, aí sim, por vir eu, por vireis tu, por vir ele, por virmos nós, por virdes vós, por virem eles. No imperativo, vem tu, venha você. Vocês se recordam da propaganda do Banco da Caixa Federal? Vem para a Caixa, você também vem. Se é você, como tem que ser a forma? Venha. Então, como que deveria ser a propaganda? Venha para a Caixa, você. É você, venha. E não vem, porque o vem é tu. Oh, então eles fizeram a propaganda errado? Não. Ali houve o que nós chamamos de licença poética para poder provocar a rima. Né? Então eles deixaram subentendido, vem tu para a caixa, né? Vem para a caixa, aí ele fala, você também vem, né? Mas o vem é o tu, e não você. Então, para rimar com o também, deixaram o vem. Mas ali eles romperam com a norma. Ficou feio. A gente está de olho. Vamos aos estudos? Vamos fazer os exercícios? Até a próxima aula.